No meu dia a dia, eu lido com diferentes problemas. O mais recente que surgiu foi o seguinte: eu tenho várias fontes onde eu coloco ali as minhas referências, né? Onde eu coloco as minhas ideias, das leituras dos livros que eu estou fazendo, enfim, de tudo ali. Eu vou registrando essas ideias. O problema é o seguinte: quando você tem diferentes repositórios, né? Então, basicamente, Notion, Google Keep e os highlights do Kindle, né? Dos livros digitais que eu vou lendo. E aí é o seguinte: como reunir todas essas fontes? Já que o meu trabalho envolve informação, eu trabalho com informação, com conteúdo, né? Então, cá estou eu resolvendo esse problema de maneira automatizada e com inteligência artificial. No modo tradicional, seria pegar uma anotação de um lugar, por exemplo, do Kindle, um highlight. Eu tenho dois Kindles, né? Então são dois arquivos diferentes. Para cada Kindle, cada aparelho, ele gera um arquivo, um TXT. Então era só pegar né, selecionar ali, colar um highlight em outro sistema, no Notion ou no Keep, por exemplo. Isso é fácil quando você tem 10 anotações, 15, 20 no máximo, né? Mas e como no meu caso aqui, juntando os dois Kindles, eu tenho 15.728 anotações. Como fazer isso de maneira interessante, sem perder a noção do tempo, do espaço, sem perder a sanidade mental e sem perder o tempo com a vida? Então o que eu fiz? Montei um MVP aqui, né? A ideia é subir os arquivos, né? Um sistema. Ele vai automatizar, ele vai ler essas referências. Então, na pasta do Notion, ele vai ler essas referências. O Notion, por exemplo, exporta em Markdown, né? Então, ele vai entender qual a estrutura dessas anotações no Notion. No Keep, ele exporta, por exemplo, em JSON. Ele vai entender essa estrutura dessas anotações que vem do Google Keep e do Kindle, qual que é a estrutura ali dentro do arquivo do Kindle, né, do TXT, arquivo de texto, qual que é a estrutura, o que é autor, o que é a nota, né, todas essas informações. E reunir num banco de dados único todas essas informações para ficar fácil a minha consulta, porque às vezes vou criar algo, vou trabalhar em algum projeto e eu preciso de alguma outra referência, né? Vou fazer essa busca. É muito você gasta muito tempo, né? Tendo que ir nesses sistemas isolados, soltos, né? Para fazer esse tipo de consulta, esse tipo de pesquisa, né? Então, para mim, eu preciso ter isso em um único lugar. E existe um conceito bem legal chamado Second Brain, que é onde você cria justamente esse repositório, né, de ideias, de inspirações, de coisas que você está anotando ali, para tirar as coisas da cachola, né? Deixar aqui para que flua novas ideias. Então, é o conceito de Second Brain, que eu já trabalho há algum tempo, né? E agora reunir, porque cresceu muito. Imagina que nos últimos anos foram muitas anotações, fora do papel, né? Então, um MVP que eu estou criando é para os arquivos digitais e os arquivos de texto, né? Terão outras etapas aí desse MVP, então é justamente isso. Então, de maneira prática, qual que é a ideia desse MVP? Ele lê os arquivos, ele entende do que é, né? Ele carrega isso num banco de dados, e aí precisa ser um banco de dados vetorial para ficar algo mais rápido na pesquisa, né? E uma, uma interface mínima, né, de consulta. Então eu vou consultar sobre, sei lá, sobre inovação, os caminhos da inovação, certo?
E aí ele vai ler nesse banco de dados onde tem ali essas palavras, né? E vai trazer isso aqui para mim, vai mostrar ali quais são as notas que tem em relação a isso, quais são essas referências, né? E isso em diferentes idiomas, porque, né, tem anotações em português, em inglês, livros francês, são vários idiomas, então ele precisa entender isso também, né, como trazer e como entender isso em diferentes idiomas. Então tá aqui o projeto, né, ele já montado, certo? Olha quantas notas ele puxou ali. Ele puxou do Notion 549 notas, do Keep 1058 notas e do Kindle 15.728 notas. Gente, é muita coisa. Isso é muita coisa. Bastante. Porque são anos, né? De anotações e tal. Enfim, eu vi notas aqui de, sei lá, de 2015, 2016. Então tem bastante coisa, né? Já está funcionando o MVP, vou mostrar para vocês como é que ficou. Uma ideia básica, né? Dele funcionando, dele fazer essa ingestão de dados, criar esse banco de dados vetorial para facilitar ali a pesquisa, né? Ele buscar uma similaridade ali de palavras, certo? Em diferentes idiomas, né? Então, quando pergunta em inglês, ele vai trazer coisas em inglês e em português. Em português, ele vai trazer em português, né? Tudo isso de maneira assim simples. E uma interface que ficou bem legalzinha, viu? Vou mostrar aqui para vocês. Bom, então vou mostrar ele funcionando. Vou lá, o aplicativo, ele vai rodar aqui, certo? E ele tem uma interface ali que eu vou copiar esse endereço. Uma interface visual. Eita, esqueci, gente. Não tô no Mac, eu tô aqui no Linux. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Beleza. Vamos colar aqui. Outras janelas abertas aqui, né? Então beleza, ele já traz ali, ó, Second Brain, né? Ele tem até alguns exemplos aqui, olha só, que eu pedi para colocar, né? Algumas dicas de como fazer essa pesquisa. E aqui ele filtra, ele pode filtrar pelo source, né? Se eu quero só do Notion, só do Keep ou só do Kindle. Aqui eu coloco o número de resultados, né? Que ele vai trazer, certo? E aqui qual é o item que eu vou buscar. Então eu vou colocar, por exemplo, vai inovação. Vamos ver. Inovação. Vem aqui, search. E aí ele já traz de maneira muito rápida, né? Então ele vai trazer, por exemplo, ó, do livro Design Thinking Brasil. Ele vai trazer ali a nota sobre inovação. E ele traz a similaridade, ó, similaridade de 50%, né? Aí Motivação 3.0, que é outro livro, né, do Daniel Pink. E aí ele vai trazer ali a similaridade e traz o contexto, né, daquela anotação. Aí ele vai para outro livro, Foco. E aí vai para outro livro, né, Reviravolta, do Jared Diamond. E aí tem ali a anotação, certo? Tem um highlight, né? Então ele traz os 10 ali. Basicamente ele trouxe do Kindle, né? Tudo do Kindle aqui, pelo que eu tô vendo. Porque obviamente eu coloquei tudo do Kindle. Agora se eu colocar all, vamos ver como é que ele vai trazer isso, né? Aí tem os highlights, né? Tem o Notion, são as anotações, né? Tipo de inovação, por exemplo, Clayton Christensen. Então beleza, ele traz ali a similaridade, ó, 57%. Tipos de inovação, José Manuel Diogo, né, um artigo que saiu na Istuel, 2019, antiguinho isso aqui já, né? Design Thinking, aí trouxe também do Kindle, olha lá. Motivação, foco, né, Daniel Goleman. Reviravolta, Untitled. Tem títulos
que ele traz, eu não tinha o título ali, né? Quando eu fiz a anotação, imagina lá em 2019, né? Mas ele traz ali o conteúdo disso, né? E trouxe 11, bem bacana, né? Então, de maneira fácil, eu consigo dentro dos meus highlights ali buscar essas referências. Então, essa foi a primeira fase do MVP, tá rodando bem, tá rodando lindo aqui, como vocês puderam ver. E aí vai ter a segunda fase. Por quê? A segunda fase eu já começo a aplicar mais recursos, né? Posso aplicar, por exemplo, um recurso para melhorar essa similaridade. Então, ele não pensar só, né, não trazer só palavras, termos, mas ele pensar em, né, ele trazer significados ali dessas palavras similares. Eu posso criar links entre anotações, né? E ele dá um nível, por exemplo, de link de uma nota para outra, né? Então dá para fazer coisas bem interessantes aqui. Pô, mas você deve estar perguntando, caraca, o Cairo manja muito de tudo isso? Não, pelo contrário. Aquilo que foi cunhado como vibe coding, né? Onde você vai ali se debruçando, você vai mergulhando no problema. Então, eu acho que o grande feito aqui é saber fazer as perguntas certas, sabe? Você pensar no teu projeto, pensar nas fases que ele teria, no que ele precisa resolver, aí sim você vai programar, aí sim você vai ampliar o teu conhecimento com a inteligência artificial para que essa solução ela seja entregue, né? Então todos os projetos que eu tenho tocado nesse sentido usando essa metodologia, né? De parar, pensar no problema, né? Pensar bastante no problema, gastar muito tempo no problema, pensar no que realmente você quer resolver e como você trabalha isso. E é uma iteração, né? Você testa uma vez, testa outra, não deu certo, né? Para chegar nesse resultado aqui, foram várias tentativas com, né, LLMs diferentes. Então testa em vou no Claude, testo, vou no Gemini, né? Melhoro o que um criou, melhoro no outro. Então tem muito essa troca. Aí vou descobrindo algumas coisas que são possíveis, né? E outras que não são possíveis. Então vai, volta, começa tudo de novo. Com essa informação aqui, então vou melhorar esse prompt aqui para que ele possa me colocar nesse outro nível, né? E teve situações que o LLM, a inteligência artificial, trouxe muita coisa. Então, não era aquilo que eu queria, né? Extrapolou. Então, você colocar uns guardrails ali, você delimitar, né, o que você precisa, também é importante. Eu diria, é mais importante até do que simplesmente trazer isso e testar.